preparamos uma reportagem para poder explicar a escalada do dólar e também o aumento da taxa de risco Brasil em 2024. Vamos ouvir. O dólar subiu bastante ao longo de 2024, mas em dezembro bateu o recorde. Fechou o ano a R$ 6,18. O real foi a sexta moeda no mundo que mais perdeu valor ao longo do ano passado. E entre os países do G20 foi a que mais desvalorizou. O que mantém esse patamar do dólar tão alto no Brasil? Muitos economistas utilizam três fatores básicos. O primeiro é a taxa de juros, a diferença entre os países. O segundo é a inflação. E o terceiro é o risco de investimento. E é esse fator que muitos economistas acreditam que seja o motivo dessa alta da moeda americana no país. O risco Brasil subiu 43,5 pontos só em dezembro e chegou ao ponto mais alto desde 2022. Inicia 2025 aos 205 pontos, depois de baixar a 132 no final de 2023. E isso provocou a saída de capital estrangeiro do Brasil. Entre janeiro e outubro de 2024, mais de 56 bilhões de dólares deixaram o Brasil, a maior saída dos últimos 40 anos. E quanto menos dólar circula no país, mais alto ele fica. Muitos agentes financeiros desconfiam da capacidade do Brasil de honrar as contas. O pacote fiscal anunciado pelo governo federal para cortar gastos públicos foi considerado por muitos insuficiente e teria demorado para ser lançado. Essa incerteza acaba sendo muito potencializada pelo problema doméstico das contas públicas, né? Isso causa incerteza, isso afasta investidores, causa saída de capitais do Brasil, e essa saída de capitais faz com que o dólar ele aumente. O Brasil arrecadou mais no ano passado, mas também gastou mais que a receita líquida e vai fechar o segundo ano consecutivo com déficit primário. Com a moeda americana alta, fica muito mais difícil para quem necessita de matéria-prima de fora. Isso gera incerteza e acaba atrapalhando os contratos, tanto de importação quanto de exportação. Então, volatilidade é ruim, né? Mas se você mantiver um câmbio mais alto, né, mais depreciado como hoje, isso tende a favorecer as exportações. Claro, parte das exportações também utiliza insumos ou matéria-prima ali que são importados, então acaba compensando parcialmente. Para equilibrar as contas e conter a alta do dólar, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende o corte de benefícios fiscais para alguns setores, mas essa medida enfrenta muita resistência do Congresso Federal. E o Brasil vai ter um outro desafio após 20 de janeiro, quando Donald Trump volta à Casa Branca e promete aumentar as tarifas de importação. Se a gente não conseguir arrumar essa questão das contas públicas, que também tem ajudado a gerar a inflação, mais para frente vai ser pior ainda, né? Então esse é o problema. É um crescimento que a gente veio tendo, que ele não foi construído para que ele fosse sustentável no tempo. Então ele veio gerando os problemas que lá na frente, ou seja, hoje já, né, está gerando problemas. A gente está percebendo que os investidores eles estão com incerteza em relação a essa capacidade da economia em manter esse bom desempenho e a capacidade do governo em fazer o pagamento dessa dívida.